Fala aí pessoal, canal Física 2.0 tá na área. Eu sou o professor Davi Oliveira e trago aqui mais uma aulinha para tentar te ajudar aí, você que está se preparando para esse concurso da SpaceX. Vamos focar hoje, vamos dar uma cutucada hoje aqui em circuitos. Tema bastante recorrente nessa prova, então olha só o que eu trouxe para a gente hoje. Ó. Questão de número 1. Considere o circuito a seguir em que o potencial da Terra é tomado como referência 0 volts e o gerador é ideal. Ou seja, nós temos aqui um circuito em série, nosso gerador está aqui, em laranja eu coloquei os resistores e aqui nós temos alguns pontos em preto, tá legal? O potencial da Terra a gente está tomando como referência 0 volts. Então aqui onde esse cara está aterrado, o potencial no ponto A é 0, né, professor? Isso, é isso aí. Os potenciais nos pontos B, C, D e E valem respectivamente e aí a gente vai marcar aqui uma opção. Vejam. Então a primeira coisa que a gente vem para cá é botar o 0 volts aqui, que aqui a gente está tomando como referência 0 volts. Beleza. Depois é a gente lembrar aqui o sentido da corrente elétrica em um circuito. Davi, cara, no circuito a corrente elétrica ela sai do polo positivo do gerador, né? Isso, é o sentido convencional, né? Exatamente, você está certinho. Então, o sentido da corrente elétrica aqui nesse circuito, ele sai daqui, ó, do polo positivo, vai percorrer o circuito, tá legal? Vai passar por aqui por baixo. E ele entra, cara, no polo negativo, né, Davi? Isso, ele entra aqui, ó, no polo negativo. Deixa eu botar o I aqui e botar ele aqui novamente. Pronto. Beleza, então a gente já representou aqui no circuito qual é o sentido da corrente elétrica aqui nele, né? Isso. É um circuito em série, um circuito bem tranquilo, todos os resistores estão em série e a gente quer calcular o quê? Qual é o potencial no ponto B, no C, no D e no E. O potencial elétrico, pessoal. Não é a diferença de potencial não, né, professor? Não, é o potencial nesse ponto. É isso que eu quero recordar com vocês. Essa questão ela vai servir como uma espécie de base para uma terceira questão que eu trago aqui para a gente, que caiu na prova da SpaceX e você tinha que ter esse conceito aqui. Vamos lá. Vem para cá então. A primeira coisa que a gente calcula é a resistência equivalente do circuito. Davi, cara, essa é a parte fácil, né? Isso. A resistência equivalente de um circuito em série é a soma de todos os resistores. Então vai ser esse 5 com esse 3, mais esses dois caras aqui. Isso dá 15, né, Davi? Isso. A gente tem aqui 8, 9, 15. Beleza. 15 ohms é a resistência equivalente. Tá. A gente sabe lá da lei de Ohm que U é igual a REC vezes I. Então eu consigo calcular de maneira bem tranquila qual é a corrente elétrica que está circulando aqui. É mesmo, né, Davi? Porque a gente já sabe que o gerador é ideal e tem 30 volts. Isso. Então esse cara aqui vale 30. Tá legal? O REC que eu acabei de achar é 15. E o nosso I, então, vai ser 2 amperes. Beleza. Então está circulando aí nesse circuito 2 amperes. Professor, essa foi a parte tranquila, né, da questão. Isso aí a parte é o trivial. Cara, se você ainda não viu isso aqui, lei de Ohm, tá meio cru nessa matéria ainda, professor, essa é a matéria que eu menos domino. Não tem problema não, depois eu vou botar cards aqui em cima para minha playlist de lei de Ohm, corrente elétrica, potência, tá legal? Você confere isso primeiro para depois vir para cá, depois você volta para cá. Vê lá a associação de resistores, eu boto isso tudo aqui ou na descrição do vídeo ou aqui mesmo num card, tá? Beleza, galera, então aqui eu já achei qual é a corrente elétrica que circula aqui e sabendo qual é a corrente elétrica que tem entre dois pontos e a resistência que tem entre esses dois pontos, com a mesma lei de Ohm, eu consigo calcular qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos? Consegue sim. Olha para cá. Vamos começar no ponto A, tá? Eu estou aqui no ponto A e vou calcular, vou determinar qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Saquei, Davi. Eu quero calcular o U entre A e B. Isso. E eu já sei que é dado pela lei de Ohm. U entre A e B vai ser igual a R vezes I. Qual é o R que eu tenho entre A e B? Entre A e B, o R vale 5, né? Isso. Então, o U entre A e B é igual a 5 vezes o I, que eu acabei de achar que vale 2. Professor, o U entre A e B é igual a 10 volts, né? É. Essa aqui, galera, é a diferença de potencial entre os dois pontos. Ou seja, trocando em miúdos, o potencial A menos o potencial B é igual a 10 volts. Estão entendendo? E eu já sei que o potencial A é o 0, né, professor? Isso. Então, 0 menos o potencial B é igual a 10. Quando eu multiplicar aqui por menos 1, eu concluo que o potencial B é menos 10 volts. Beleza, galera? Então, eu saí daqui,
Ao passar por esse resistor, teve uma queda de potencial, né, professor? Isso. E agora o potencial no ponto B é menos 10 volts. Não pode ser a letra A, só pode ser uma dessas opções aqui. Tá bom, professor. Vamos calcular agora o potencial no ponto C? Isso. Se você já entendeu qual é o engate aqui da questão, pausa o vídeo, continua sozinho e marca a resposta certa, tá? Vamos lá, nessa parte aqui agora. Vou botar aqui embaixo aqui, olha. Agora eu vou calcular o potencial entre o ponto B e o ponto C, beleza? Entre B e C, o U entre B e C, o U entre B e C, né, professor? Isso. Qual é a resistência que tem entre esses dois pontos? É o 3, professor. E o I que passa ali é 2. Então, o U entre B e C vale 6 volts. 6 volts, tá legal. Então, quem vai ser o U entre B e C? O potencial do ponto B menos o potencial no ponto C. Tudo isso igual a 6. E qual é o potencial em B? Professor, cara, é menos 10, né? É, menos 10. Bota aqui, menos 10. Menos o potencial em C é igual a 6. Esse menos 10 vai para lá positivo, né? Vai dar 16. Aí quando eu multiplicar por menos 1, esse cara vira menos 16, professor? Isso. Então o potencial no ponto C é menos 16 volts. Beleza. Caiu um pouco mais, hein, professor? Foi. Era 0, menos 10, menos 16. Quando passa para resistência, acontece isso mesmo. Não fique achando estranho, não. Tem a queda de potencial, professor? Isso. E agora, Davi, cara, a gente já dá para olhar aqui, né, as opções, né? Dá assim, ó, menos 16, mais 16, letra C tá fora, letra E tá fora. Opa, ou é D ou é B. Isso. Vamos vir para cá agora para calcular qual é a tensão aqui, a diferença de potencial entre esses dois pontos. Entre esses dois pontos, pessoal, eu não tenho uma resistência não, né? Não, Davi, é um gerador. Isso. Cara, quando eu estiver saindo desse potencial para cá, eu estou passando pelo gerador, né? Isso. E aí você tem que ter na sua mente o seguinte: quando eu passo pelo gerador, eu tenho uma elevação do meu potencial. Trocando em miúdos, o meu potencial no ponto C é menos 16. Eu vou ter uma elevação de 30 volts. Quanto eu vou ter aqui no ponto D? Davizinho, cara, você está me dizendo que aqui é menos 16, né? É. O potencial aqui é menos 16 volts. Eu tenho uma elevação de 30 volts ao passar pelo gerador. Quanto eu vou ter aqui? Professor, 14 volts? Exatamente. Esse é o raciocínio que você tem que ter quando você passa aqui pelo gerador. Beleza? Ó, repetindo, recapitulando. A diferença de potencial do ponto do maior polo para o menor polo tem que dar 30 volts. Em outras palavras, esse ponto aqui menos esse tem que dar 30. Ou seja, o potencial no ponto D menos o potencial no ponto C tem que ter uma DDP de 30 volts. Veja, deixa eu escrever isso aqui para você. O U entre D e C, um potencial menos o outro, né, professor? Isso. O potencial maior, mais elevado, menos o potencial menos elevado, tem que dar 30, professor. E isso, cara, é isso que eu estou falando para você. Perceba isso. O potencial no ponto D menos o potencial no ponto C tem que ser igual a 30 volts. Saquei, Davi. E eu já sabia esse cara, né? A gente já sabia que era menos 16. Quando eu trouxer isso para cá, potencial no ponto D menos o menos 16, isso vai dar mais 16. E mais 16 vai para o outro lado menos 16, que vai dar 14 do mesmo jeito. Isso. Então vai dar 14 volts. Fica com isso na cabeça, tá? Passei ali pelo gerador, eu tenho uma elevação de potencial. Tá legal? Beleza, professor, já sei quase tudo, hein? Aqui é 14, né? Isso, é 14. Davi, cara, menos 10, menos 16, 14, beleza. Letra D de dado, né? Vamos marcar logo letra D de Davi. Beleza. E agora, professor, do ponto D para o ponto E. Entre esses dois pontos tem essa resistência, né? Então vamos lá. Vamos botar assim, olha, o U entre D e E. Tá legal? Entre esses dois pontos, nós temos essa resistência de 6 ohms e o I que passa aqui é 2. Então eu já sei que o U entre esses dois pontos é 12 volts, né? Isso, 12 volts. Tá. Então o potencial no ponto D menos o potencial no ponto E vai ser igual a 12. Perfeito. Qual é o potencial no ponto D? 14. Daí esse 14 vai para lá negativo. Vou botar aqui. 14 potencial no ponto E, então vai ser igual. Esse cara aqui é 14, ele vai para lá negativo, né? Isso. Vai dar menos 2, como aqui é negativo também, quando eu multiplicar isso aí por menos 1,
vai dar 2 volts, professor? 2 volts, está aqui finalizado nosso gabarito letra D de dado. Tá legal, pessoal? Deixa eu sair da frente aqui, caso você queira anotar alguma coisinha aí, que eu vou apagar isso tudo para a gente fazer a nossa questão de número 2, que vai cobrar esse conceito e um tico-tico a mais. Vamos lá. Beleza, galera? Já preparei o quadro aqui para a nossa segunda questão. Olha só o que eu trago para a gente. O circuito abaixo é formado por 4 resistores e um gerador ideal que fornece uma tensão de 10 volts. Está aqui o nosso gerador e em laranja eu coloquei os nossos resistores, tá? O valor da resistência do resistor R é desconhecido. Na figura estão indicados os valores das resistências dos outros resistores. Esse cara vale 3,6, 32 e 2. Esse é desconhecido. Percebam logo de cara, é um circuito misto, né, professor? Isso. Eu tenho aqui 2 resistores em série, embora eu não saiba o valor de R, ele está em série com R2, né, professor? Isso. Seja lá qual for o resultado desses dois, vai estar em paralelo com o R1. Tá legal? Determine o valor em ohms da resistência R para que as potências dissipadas em R1 e R2 sejam iguais. Então, essa informação é importante. Eu quero saber o seguinte, quando essas duas potências aqui, olha, a potência dissipada em R1 e a potência dissipada em R2 forem iguais, o valor de R tem que ser quanto, professor? Saquei, Davi, é isso que a questão quer, isso. Se você já está começando a entender como começar o exercício, já sabe, né? É o momento de pausar o vídeo e dar sequência aí sozinho, tá legal? Vamos lá, vamos para essa parte aqui de cima do quadro, olha só. A potência 1 dissipada no resistor 1 tem que ser igual à potência 2 dissipada no resistor 2, né, Davi? Isso. E qual é a relação da potência que eu vou usar aqui? Primeiro, olha para cá. Eu tenho aqui uma corrente, né, que eu vou chamar de I. Ela vai sair daqui, né, do polo positivo do gerador, vai vir aqui seguindo a sua vida, linda, leve, tranquila. Aí quando chega nesse ponto aqui, ela vai se dividir, né, professor? Isso. Parte dela vai para aquele lado lá, para aquele braço lá do circuito, e uma outra parte desce aqui. Como aqui é R1 e aqui é R2, eu vou chamar aqui, tá? Você pode chamar de linha e 2 linhas, enfim, isso é o de menos, né, pessoal? Eu vou chamar aqui de I1, a corrente que vai passar por R1, e 2, essa corrente que vai passar lá pelo R2 e por esse cara aqui, tá? De forma que aqui nesse ponto, as duas se unem novamente e volta a ser o que a gente tinha antes, tá legal? Tá bom, professor. E aí, qual é a história aí? É o seguinte, eu vou pegar ali para a potência algo que relacione essa corrente com essa resistência. Entendi, professor. Você está falando do RI ao quadrado, né? É isso aí, garoto, é isso aí. Professor, esse negócio de potência eu ainda não vi direito não, sabe? Eu estou deixando para ver mais para frente. Não tem problema não. R vezes I ao quadrado igual a R vezes I ao quadrado. Aqui no canal, no mesmo card que eu botei aí para a questão de número 1, você encontra aí tudo isso aí explicado passo a passo, as várias fórmulas, os vários rostos que eu tenho aí para potência, quando eu relaciono ela com a lei de Ohm e acho essa relação aqui. Tá legal? Depois você confere lá, caso isso seja novidade para você, tá bom? Beleza, professor, potência 1 igual a potência 2. Isso, porque é isso que a letra A quer. Sim, a gente vai relacionar aqui o R com o I. Isso, então vamos lá. Na potência 1 eu tenho R1 e a corrente que passa ali vai ser a corrente 1. Tá. Na potência 2 eu vou ter o R2 e a corrente que passa ali é o I2, né, professor? Isso. Agora é só a gente botar os valores dos R's, que a gente já conhece. Aqui o R1 é 32 e o R2 é o 2. Isso. Então fica assim, olha. 32 vezes I1 ao quadrado é igual a 2 vezes I2 ao quadrado. Vamos dar uma simplificada com esse 2 e esse 32 aqui. Cortei. Aqui fica 1, né, professor? Isso. E aqui 16. Então, 16 I1 ao quadrado é igual a I2 ao quadrado. É claro que a gente tira uma raiz quadrada aí dos dois lados para facilitar a nossa vida, né, professor? Isso, cara. Tirando a raiz aqui dos dois lados, esse 16 vai virar 4, esse I1 sai da raiz e lá o I2 também sai da raiz. Eu encontro aqui uma relação entre essas correntes. A corrente 2 é 4 vezes maior do que a corrente I1. Finalizamos aí a letra A, professor? Não, eu quero na letra A o valor da resistência R. Mas estamos na metade do caminho. Eu já sei a relação entre essas correntes. O que mais eu preciso saber, professor? Você precisa saber, cara, que num circuito em paralelo, vejam que esses dois ramos aqui estão em paralelo, não? Isso.
Esse braço aqui está em paralelo com esse. Seja lá qual for o valor desses dois, vai estar em paralelo com esse R1. Tá, legal, Davi. E o que eu precisava lembrar? Você precisava lembrar que quando eu tenho esses dois caras aqui em paralelo, a tensão, a DDP, o U aplicado nesses dois pontos é o mesmo para os dois. Ah, é, né, professor? Se aqui fosse A e B, isso. Aqui também seria A e B, exatamente. A tensão aplicada nesses dois pontos é igual à tensão aplicada nesses dois pontos. O que você está querendo me dizer, Davi? Cara, se você já enxergou onde eu estou querendo chegar, vai sozinho. O tempo todo, cara, eu estou querendo que você veja o seguinte. Qual é a tensão? Volta lá para o exercício anterior. A tensão, né, dada pela lei de Ohm, R vezes I, é sim, Davi. Então, a tensão aplicada entre esses dois pontos é o valor desse resistor vezes a corrente que passa ali. Isso, R1 vezes I1. Tá bom, professor. E a tensão aplicada nesses dois pontos é igual. Não é a mesma tensão? Beleza, professor, você está igualando as tensões, né? Isso. E a tensão aplicada nesses dois pontos não é a mesma, professor? É sim. Então vai ser o valor da resistência equivalente desses dois, que eu já sei que estão em série, então é só somar, né? É mesmo, professor, é R mais o R2, isso. Vezes a corrente que passa aqui, que é o I2. Basicamente, a gente igualou as tensões. Deu para entender? Entendi, professor. Agora é só substituir esses dados que nós já temos e finalizar a letra A. Isso. Vamos lá. O valor do R1 é 32. Tá. Vezes o valor do I1, eu vou deixar como I1 mesmo, para evitar frações. No lugar do I2, a gente bota 4I1. Tá legal? I1 é igual. O valor do R eu não conheço. Esse cara aqui é 2, né? Vezes o I2, que eu vou substituir por 4I1. Perfeito. Aí eu cortei aqui, ó, I1 morreu com I1. Perfeito, Davi. Então sobrou o quê? 32. Já. Galera, se você quiser, você pode cortar, já que está multiplicando aqui, você pode cortar esses dois, tá? Fica à vontade aí, tá? Vou só repetir aqui. Vezes o 4. Porque está multiplicando. Eu sei que esse cara vai vir para cá dividindo. Então já simplifica logo. Por 4 dá 1 e 4 vezes 8 é 32. Então aqui dá 8. Quando eu passar esse mais 2 para cá, ele vem menos 2. Então, R é igual a 6 ohms, professor. Exatamente, R é igual a 6 ohms. Letra A foi. O que a gente tem que calcular na letra B? Determine o valor em watts da potência P dissipada no resistor R1 nas condições do item anterior. Então, vamos calcular aqui quanto vale a potência no resistor R1 nessas condições aqui. Vejam. Agora que eu já sei o valor do R, o R é 6, né, professor? Isso, vou botar aqui em roxo para a gente não esquecer. Esse R aqui vale 6, a gente acabou de descobrir. Somando esse R com esse cara aqui, porque está em série, né, Davi? Isso, eu tenho um total de 8 ohms, exatamente. 8 ohms é a resistência equivalente desses dois caras. E esse 8 não vai estar em paralelo com o 32? Vai sim, Davi. Quanto vai dar a resistência equivalente desses dois caras aqui? Vou fazer aqui nesse cantinho, vejam, é produto pela soma, né, Davi? Isso, 32 vezes 8 sobre 32 mais 8, que é 40. Beleza. Dá para simplificar aqui, olha, por 8 dá 1, por 8 dá 5. Então, eu tenho 32 dividido por 5. Galera, isso dá 6,4 ohms. Perfeito, professor. Então, essa parte aqui do circuito se reduziu a isso, 6,4 ohms, que vai somar, que vai estar em série com esse 3,6. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a resistência equivalente da minha associação, resistência equivalente total aqui do circuito, é 6,4 mais 3,6, 10 ohms, professor. Isso. Sabendo isso, pessoal, a gente finaliza a questão. Vejam, se a resistência equivalente é 10 e a tensão aplicada ao circuito é 10, quanto vale essa corrente? Professor, vale 1 ampere, né? É. U igual a REC vezes I. Tá legal? Aqui é 10, aqui é 10. 10 igual a 10I, né? Então, o I vale 1 ampere. Tá. Eu já sei que o I que circula aqui vale 1. Beleza. Galera, que nem no exercício anterior. Se eu quiser calcular a tensão entre esses dois pontos aqui, olha. Se eu quiser calcular qual é a tensão aplicada em R3, tem como eu calcular? Claro que tem. Agora que eu sei que o I vale 1 ampere, qual é o I? Quanto vale o I que passa aqui em R3, professor? Vale 1. Então, a tensão aplicada aqui,
O U aplicado em R3 vale quantos volts? Mesma lei de Ohm, professor. Isso. Eu vou botar aqui, olha, o U3, que vai ser o U aplicado em R3, vale quantos volts, professor? É o R que tem ali, vezes o I que passa ali. Isso, 3,6 vezes 1, 3,6 volts. Isso me permite concluir de maneira muito trivial, muito tranquila, que se eu tinha 10 volts aplicados para o circuito e 3,6 volts estão presos aqui, ficaram aqui no resistor R3, 3,6 volts ficou aplicado aqui. Quanto sobra para o resto do circuito? Professor, 10 menos 3,6 sobra para o resto do circuito 6,4 volts, que vão estar aplicados bem aqui, né? Isso. Inclusive, esses 6,4 é o mesmo aqui e aqui, porque esses dois caras estão em paralelo, né, Davi? É isso aí, garoto, é isso aí. Finalizamos a questão? Finalizamos. Agora que eu sei que tem 6,4 volts aplicados entre esses dois pontos, e essa resistência aqui vale 32, eu consigo calcular numa boa aqui qual é a tal da potência P dissipada no resistor R1, utilizando a relação U ao quadrado sobre R. Só não esquece que aqui é o R1 e o U aplicado aqui vai ser 6,4, beleza? Vamos lá, professor, vou botar aqui, ó. P, então, vai ser igual a 6,4. Vamos escrever ele duas vezes, né? Porque é elevado ao quadrado, dividido pelo valor da resistência que temos ali, que é 32. E eu vou finalizar aqui em cima, então. Potência é igual a 64 vezes 64 vezes 10 a menos 2. Botei em base 10, só para a gente cortar com esse 32, tá? Cancelo aí esse 32 aqui. Corta aqui por 32 dá 1, por 32 dá 2. E 2 vezes 64, a potência é 128 vezes 10 a menos 2, ou watts, né? Ou simplesmente anda duas casas com a vírgula aqui, volto aqui, 1,28 watts. Tá legal, pessoal? Tá aqui finalizado a nossa questão de número 2. Deixa eu sair da frente, se você quiser printar essa tela aí, tá legal? Ou anotar alguma coisinha no seu rascunho, que eu vou apagar isso tudo já, para a gente fazer a nossa terceira questão, que é uma questão que caiu na prova da SpaceX. Vamos ver como é que isso foi cobrado. Vamos lá. Tá legal, pessoal? Questão de número 3 já tá aqui do quadro. É uma questão que caiu na prova da SpaceX e vamos ver o que ela nos conta. Olha só. Em um circuito elétrico representado no desenho abaixo, o valor da força eletromotriz ideal é de 1,5 volts. Tá aqui a nossa força eletromotriz. E os valores das resistências dos resistores ohmicos R1 e R4 é 0,3, R2 e R3 é 0,6, o R5 é 0,15. As leituras do voltímetro e do amperímetro a ambos ideais são respectivamente. Então a gente quer saber o valor desse cara aqui, desse V, desse voltímetro e desse amperímetro que está aqui no cantinho. Tá legal? Bom, a primeira coisa é você lembrar que o voltímetro e o amperímetro são ideais, então você tem que lembrar o seguinte: voltímetro ideal é aquele elemento do circuito que, quando colocado aqui, quando inserido aqui, não passa corrente por ele, né, professor? Não, a sua resistência é muito grande, infinita, tá? E o amperímetro ideal, beleza, tá certinho, bem aqui, ele tem resistência interna nula. Show de bola, professor? Então vamos lá. Se a resistência desse cara aqui é muito grande, não passa corrente aqui não, né? Não. E aí você percebe de maneira muito tranquila que quando a corrente elétrica chegar nesse pontinho aqui, ela vai se dividir nesses dois ramos, e aí a corrente elétrica que passa aqui em cima só passa por aqui por cima. Não tem corrente passando pelo voltímetro não, né, professor? Não tem não. Então esses dois caras estão em série, professor? Estão sim. E esses dois aqui de baixo também, né? Passa a corrente aqui por baixo. Isso, garoto, é isso aí. Ela se junta de novo nesse ponto e volta a ser o que era antes, tá legal? A gente começa atacando o circuito de que maneira? Resolvendo aqui, achando a resistência equivalente da associação e calculando quanto vale a corrente I que circula por aqui. Depois ele fica igual aos exercícios que nós fizemos, aos exercícios anteriores. A gente vai calcular a diferença de potencial entre dois pontos para depois calcular quanto tem a indicação desse cara aqui. Já sabe, né? Pausa o vídeo aí e sai fazendo sozinho. Senta o dedo, né? Isso, senta o dedo. Vamos lá. Eu já sei aqui, vou trazer para cá. Esses caras aqui estão em série, é só somar, né, Davi? Isso. O 0,1, o resistor 1 é 0,3 e o resistor 2 é 0,6. Eu já sei que a soma desses dois dá 0,9. Beleza. Vocês vão ver que a mesma coisa se repete aqui embaixo. O R3 é 0,6 e o R4 é 0,3. Quando eu somar os dois, também dá 0,9, né? Isso. E aí eu tenho em paralelo 0,9 em cima e 0,9 embaixo. Professor,
Tá fácil isso aí, né? Tá sim, cara, porque o REC aqui, né, desse 0,9 que está em cima com 0,9 que está embaixo, você joga direto naquele macete, né? Já que eles estão em paralelo e são iguais, joga direto no macete. REC é igual a R sobre N? Exatamente, onde N vai ser 2, resposta disso 0,45. Galera, vou repetir mais uma vez. Se você não tem muita noção, não sei qual é a data que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Então, se você não tá muito, né? Não, professor, não tenho muita bagagem de associação de resistores, tem coisas que você está falando aqui que eu não vi ainda. Então, o ideal, pessoal, é que você veja primeiro a minha playlist lá de associação de resistores, para depois você cair nesse vídeo aqui, tá legal? Tá bom, professor, esse macete tem lá também? Tem lá também, você vai conferir lá na minha associação de resistores em paralelo, tá? Bom, então já sei que o REC aqui, de toda essa parte aqui, desse miolo aqui, vale 0,45, vai estar em série com esse R5 que vale 0,15. Então, galera, a nossa resistência equivalente da associação, essa aqui é da parte em paralelo, e a nossa resistência total, então, o equivalente vai ser esse 0,45 com o 0,15, né? 0,15 mais o 0,45, que vai dar 0,60 ohms. Perfeito. Concluída essa primeira parte, essa primeira etapa, basta a gente aplicar a lei de Ohm para determinar quanto vale a corrente elétrica que circula aí. U igual a REC vezes I, né, professor? Isso, U igual a REC vezes I. Eu já sei que esse U é a força eletromotriz do gerador, 1,5. Eu venho para cá para pegar o valor do REC que eu acabei de achar e acho o I aí numa boa. I vai ser igual a 1,5 sobre 0,6. Isso aí dá 2,5, galera. 2,5 amperes, tá legal? 2,5 amperes, então, pessoal, é a corrente elétrica que circula nesse circuito. Ou seja, sai daqui uma corrente total igual a 2,5, esse I. Quando chega aqui nesse nó, ela se divide, tá? Já já eu vou falar melhor disso. Eu vou botar aqui I1 e I2, tá? Já já eu falo melhor disso aqui. Aqui ela se junta de novo e volta a ser o que tinha antes. Então presta atenção, cara. Onde é que o amperímetro tá? Professor, ele está justamente na parte do fio em que a corrente que passa é a corrente total, né? Isso, é o 2,5. Isso, é esse valor aqui. Então você já elimina algumas letras. Essa e essa estão fora da jogada. Ou é letra E ou é letra A. Beleza? Tranquilo aí? Vamos lá, vamos continuar a nossa história aqui. A gente já viu, cara, que é 2,5, né? Isso. E aí, olha só que coisa bacana. Eu já sei que a soma desses dois é 0,9, né, professor? Isso. Esses dois aqui, eles estão em série, né? E deu uma soma de 0,9. Tá, essa foi a parte fácil, né, professor? Foi 0,9. Cara, quando eu tenho dois resistores, tá? Em paralelo, 0,9 em cima, 0,9 embaixo. Eles são iguais, professor. Já entendi onde você quer chegar, Davi. Dois resistores iguais em paralelo, se é 0,9 em cima e 0,9 embaixo, essa corrente se divide de maneira igual, né? Isso, garoto, é isso aí. Se chega a 2,5 aqui, aqui em cima, sabe quanto passa? A metade disso, 1,25 amperes. Aqui embaixo, sabe quanto passa? 1,25 amperes também. E quando ele se junta aqui, volta a ser o 2,5 que tinha antes. Deu para entender? Mas eu só posso concluir isso porque eu sei previamente da teoria que quando eu tenho uma associação de resistores em paralelo e eles são iguais, percebam que quando eu somei esses dois, eu caí em 0,9 em cima com 0,9 embaixo. Beleza, professor? Já que eles são iguais, são percorridos pela mesma corrente elétrica? É isso aí. E esse voltímetro não atrapalha em nada não, Davi? Não, cara, você finge que ele nem está aqui, ele nem existe, né, professor? Isso, você retira ele daqui, nem olha mais para ele, porque não passa corrente no voltímetro, que ele é ideal, né, Davi? Isso, nele a resistência elétrica é infinita, não passa corrente nele não, né, Davi? Não, nem olha para ele, não presta atenção nele não, tá legal? Vamos finalizar essa brincadeira? Vamos, professor. Mas como é que a gente finaliza? Bom, eu já sei, cara. Agora volta aqui, ó, lá para a questão anterior. Ó. Eu tenho esse ponto aqui e tenho esse, tá? Eu vou chamar de A e B só para facilitar aqui o nosso traquejo aqui na finalização. Aqui vai ser o ponto A e aqui vai ser o ponto B, tá? Entre o ponto A e B, eu sei qual é a resistência que tem ali? Sei, professor. É o R1, que é 0,3. Isso.
Eu sei qual é a corrente que passa ali? Sabe, eu já entendi, já sei onde você quer chegar. A gente vai calcular o U entre A e B? Vamos sim. Qual é o U entre A e B? Professor, o U entre A e B vai ser a resistência que passa ali vezes a corrente que passa ali. Isso. É o 0,3, né? O R1 é 0,3, vezes o 1,25. Perfeito, professor. U entre A e B, então, ele vai ser 3 vezes 5, 75, 0,375 volts. Tá legal, pessoal. Então, o U entre A e B vale isso, 0,375 volts. Professor, por que a gente está calculando essas coisas? Porque a questão ela não quer a indicação no voltímetro? Davi, se eu souber qual é o potencial do ponto B e souber qual é o potencial nesse ponto aqui embaixo, eu consigo calcular a DDP aqui, a diferença de potencial entre esses dois pontos? Isso. E essa DDP é quanto o voltímetro marca? Isso. Tá bom, Davi. Estou fazendo aqui sozinho já. Muito bom, muito bom. Aqui eu vou chamar de aqui A, né? Então aqui embaixo eu vou chamar de C. Tá legal? Então A, B e C. Beleza. Agora eu vou calcular o U entre A e C. O U entre A e C vai ser igual à resistência que tem entre A e C, que é o R3, isso, 0,6, vezes o I que passa ali, que é 1,25. Show de bola. Então, o U entre A e C vai ser igual a 0,75. 0,75 volts. Perfeito, professor. Achamos aqui qual é a DDP entre esses dois pontos e qual é a DDP entre esses dois pontos. Professor, qual vai ser a DDP então entre B e C? Não sei, vamos calcular isso. O U entre B e C vale quanto? Quando eu souber essa resposta, eu marco a alternativa correta, finalizo a questão, tá? O U entre B e C, pessoal, vai ser o potencial B menos o potencial C. Deixa eu botar isso mais para baixo, que ainda tem um negocinho aqui para a gente fazer. Vamos lá. Entre A e B é o potencial A menos o potencial B, né? Isso, VA menos VB é igual a 0,375. Show. E aqui, VA menos VC é igual a 0,75. Show. E agora a gente quer calcular o quê? Professor, agora a gente quer o U entre B e C. Isso, entre B e C, para saber qual é a indicação aí no voltímetro. O U entre B e C vai ser o potencial B menos o potencial C, não é isso? É. Mas, professor, eu não sei quanto vale o potencial B. Sabe sim, cara, tá escrito aqui em cima. Vai isolar o B? Vamos isolar ele, joga ele para lá. Então fica assim, olha, VA menos 0,375 é igual a VB. Show de bola, pessoal. O VB vale isso, né? Traz para cá. No lugar do VB, a gente coloca isso aí. VA menos 0,375. Tá. Menos da fórmula. Isso. Parênteses aí, que senão a gente vai fazer merda. Agora vamos fazer a mesma coisa ali com o VC, né? Isso. VC, eu sei quem é, professor, sabe? Tá? Joga ele para lá, traz esse cara para cá. VA menos 0,75 é igual ao VC. Tá. Então, no lugar do VC, a gente vai botar aquilo ali. Isso. Não esquece que esse menos é da fórmula. Aí vem aqui, ó. VA menos 0,75, fecha parênteses. Agora você percebe o seguinte, que quando eu fizer essa subtração aqui, esse sinal de menos vai trocar esses dois caras. Aí o VA morre com VA, né, professor? Isso, cara. Esse VA fica negativo, né, professor? Isso, morre com esse. Então, eu tenho aqui nada mais do que menos com menos mais, 0,75 menos isso, 0,75 menos 0,375, que vai dar isso aqui mesmo, tá? Esse aqui, um é o dobro do outro aqui, esse cara é o dobro desse. Então, dá 0,375 volts. Gabarito aqui, letra A, presta atenção, olha para cá, olha para cá. Agora eu quero que você perceba que esses dois caras se cancelaram. Professor, foi por acaso que eles se cancelaram? Não. Você não precisava chamar de VA, não, cara. Você pode chamar até de X. Eu adoro X. X. Se você bota um X aqui e faz a mesma conta, vai ficar X menos VB, onde VB é o que eu quero saber, né? O potencial lá, é igual a isso aqui. Você ia achar a mesma coisa, entende? E lá a mesma coisa também. X menos isso vai ser igual aqui. Sim, Davi, consigo perceber que aqui poderia ser X, que X ia morrer com X. Isso. É comum, tá? Dependendo aí do livro que você esteja usando, enfim, é comum às vezes a gente chamar isso aqui, cara, de zero, sabe? 0 volts, isso. Eu digo que aqui o potencial vale zero, E aí valendo zero aqui, vai mudar alguma coisa ali?
Professor, não vai mudar em nada, né? Porque o VA já cortou mesmo. E isso só facilita os meus cálculos e minhas conclusões, entende? Se eu meto um zero aqui, cara, eu fico com 0 menos VB é igual a isso. Ou seja, VB é igual a isso aqui negativo, né? VB é igual a menos 370. Aqui sendo zero, né? Multiplica por menos 1. O VB é esse valor negativo. Isso. Se eu meto um zero aqui e vou lá pro C, eu encontro a mesma relação, isso. 0 menos isso vai ser igual a VC. Isso. Então VC vai ser esse cara aqui negativo. É isso aí, cara. Aí eu pego um menos o outro. Eu pego esse cara aqui, menos esse cara aqui. Menos com menos vai dar mais. Você cai na mesma relação, entende? Deu para entender aí? Interessante isso, professor. Isso, anota aí o que você quiser aí. Vê aí se você quer printar essa tela, fotografar alguma coisa, tá legal? Que a gente finaliza esse material por aqui. Eu espero que ele tenha contribuído pelo menos um pouquinho aí a abrir um pouco a tua mente nessas questões aqui que envolve ir achando os potenciais e tal e desmembrando o circuito ali, tá legal? Eu deixo aqui um PDF com mais exercícios nesse estilo e alguns até um pouquinho diferentes para você praticar um pouco mais, todos eles detalhadamente comentados. Qualquer dúvida você deixa aí no comentário. Eu deixo um grande abraço para todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.